Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos em Seu nome nesta quarta-feira, reunimos-nos para o Evangelho, Joana de Ângeles, e sempre vos louvando, agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus por estar sempre conosco, e que sim, nesta noite também viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, então, estamos iniciando mais um encontro, com a graça de Deus, né? Com saúde, assim também, eu e Célia que aqui está, damos as boas-vindas, uma boa noite a vocês, esperando que também estejam bem com a saúde, enfim, com tudo aí nos seus lares, no dia a dia. Então, nosso boa noite, né? Aí também, já para a Sônia Martins, que está conosco. E o pessoal vai chegando, né? Vai chegando para esse nosso encontro, onde mais uma vez vamos falar sobre o Evangelho, vamos falar sobre Joana de Ângeles. E hoje no Evangelho nós vamos ver então, dentro do capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, que é o que nós estamos vendo já há algum tempinho. Estamos no item 18, que vai ser hoje, bem e mal sofrer. Então, o Evangelho vai nos trazer orientações, esclarecimentos sobre esse tema, né? Bem e mal sofrer. Porque, na realidade, estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, onde a dificuldade, a dor, o sofrimento faz parte, não tem como fugir de qualquer um de nós. E o Evangelho vem nos falar, então, sobre o bem e o mal sofrer. E é o assunto de hoje, né? Então, nossa boa noite também já aí para a Bárbara Santana Neri, para a Ivana Santa Rosa, que também estão já aqui conosco. Joana de Ângeles vem a seguir, né, do Evangelho e vai nos falar sobre o tema complicado, difícil ainda para todos nós. O título do capítulo é Perdoarás. Perdoarás. E claro, uma das virtudes, né, vamos dizer, o perdão, e a gente é tão complicado e difícil de levar a bom termo, é uma daquelas situações que nos auxilia no nosso resgate, das coisas erradas que nós fizemos, não só pedir, mas também conceder. Em ambos os casos, claro, de coração aberto e dentro, claro, daquilo que a palavra em si ela encerra. É uma das maneiras também de nós progredirmos nesse mundo complicado e difícil que nós estamos. Mas é uma questão a ser trabalhada e nós vamos ver como Joana de Ângeles, né, vai nos dizer, até porque também faz parte do bem e mal sofrer, que é o tema do Evangelho de hoje. Se é um mundo de sofrimentos, um mundo de provas e expiações, é que nós já fizemos coisas erradas para os outros também nos fizeram coisas erradas, e aí vem essa questão também do perdão que Joana de Ângeles vai trazer para nós, tá bom? Nosso abraço também aí para Bruna Tubarão, que já está aí também conosco, seja bem-vinda. Nosso abraço aí para a bela cidade de Tubarão, Santa Catarina. Vamos ver então o que fala o Evangelho para nós? Vamos ver bem e mal sofrer, que é o item 18 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, que dele é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou estejam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela
ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo, ele é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus os envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas é a amargura dos dias. Pois é, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficar firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e lugar glorioso. Quando vos atinge o motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra, e depois do trabalho virá o repouso. Mensagem de Lacordaire, de 1863. Pois é, aí está para nós palavras orientadoras, né? Então vamos aqui também, cumprimentando, olha aí, a Denise Holland, do nosso boa noite, também para Silvana Martins, que também está aqui conosco, o nosso boa noite de todos nós, né, Silvana? Pois é, o bem e o mal sofrer. Esses dias todos, né, esse final de mês, agora também no começo do mês de junho, estamos falando de bem-aventurança, mas bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que têm aflições, aqueles que sofrem, aqueles que têm momentos difíceis. Quer dizer, para podermos bem entender por que somos bem-aventurados quando sofremos, é porque, como diz a própria doutrina, é essa oportunidade e o momento em que o resgate está sendo efetuado. Mas a questão importante também é como estamos recebendo, trabalhando essas aflições, essas dificuldades, essas penúrias que muitas vezes passamos. Estamos enfrentando com coragem, sem desânimo, sem desesperança. Porque suportar com coragem, sem desânimo, sem desesperança, sem ficar imprecando ou reclamando porque tudo acontece comigo, etc, etc, é também uma demonstração de fé daquilo que a doutrina nos traz. Daquilo mesmo que o Lacordaire falou para nós na mensagem de hoje, daquilo mesmo que, queiramos ou não, todos nós estamos cientes, que são as dificuldades desse mundo, dos momentos em que vivemos, daquilo que nos acontece sem que esperamos que aconteça, de repente acontecem, são questões sociais, são questões econômicas, são questões trabalhistas, são questões muitas vezes, né, infelizmente, de perda de familiares, de amigos, que vêm, que acontecem, e que acontece com todo mundo, né? Nós não somos os desvalidos do mundo que só acontece coisa ruim conosco, não, com todo mundo. E a questão é como todos trabalham
as diferentes situações difíceis que acontecem. Foi citado ali no caso, por Lacordaire, a questão da coragem no enfrentamento dessas dificuldades. E ali foi citado, claro, o caso do soldado que, para ter a sua promoção, precisa, né, com que ele demonstre o seu trabalho, com que ele faça com que o seu trabalho apareça, um trabalho de qualidade, um trabalho de dedicação, um trabalho de força ali. E mesmo na oportunidade de surgirem batalhas, guerras, esse tipo de coisa, que ele esteja ali disposto, mas também não se esteja disposto ali ficar encostado, né, dentro do quartel enquanto todos os outros vão para frente. Porque no campo de batalha, na dificuldade, que se ganha as honrarias especificamente em casos de soldados, etc. Mas nós somos também soldados e batalhadores, porque estamos batalhando no dia a dia as nossas dificuldades para que nossas necessidades possam ser supridas em qualquer situação. Quando estamos doentes, por exemplo, qual que é a nossa necessidade primária? Sarar, ficar bem. Então vamos procurar, né? Vamos consultar um especialista, ver o que está acontecendo, tentar descobrir o porquê está acontecendo, tomar as medidas necessárias para voltar a ficar bem. Né? Estamos aí, batalhando a nossa necessidade, como qualquer outra necessidade do dia a dia, que conquistamos, e tantas vezes com muitos esforços, dificuldades e mesmo sacrifícios. Então, esse bem e mal sofrer vai refletir também como que nós encaramos tudo aquilo que nós aprendemos. Né? Sabemos da questão da desencarnação, da questão do falecimento, né? As dores que trazem os familiares, mas também todos nós sabemos que faz parte da nossa existência, que levamos ao plano espiritual aquilo que fizemos aqui de bom ou de ruim, e que vai servir de base também para uma próxima reencarnação. Então, por isso que devemos sempre procurar fazer o nosso melhor, ter melhores pensamentos, porque não há dúvida alguma, e nós sabemos, a doutrina é bem clara com relação a isso. E não é porque não acreditamos ou porque não aceitamos que não vai acontecer aquilo que nós sabemos, né, da existência no plano espiritual das nossas responsabilidades por aquilo que nós fazemos aqui. Então o bem e o mal sofrer também refletem o quê? A nossa fé naquilo que nosso querido Mestre nos disse. Ora, acredito em Jesus, nas palavras dele, tal, mas não, eu acredito, mas não significa muito porque eu não procuro seguir, não cumpro. Né? Quando ele fala ama ao próximo como a ti mesmo, foi ele que falou, não foi eu, não foi ninguém que inventou a história, assim diz que ele falou. Ama ao próximo como a si mesmo. É o segundo maior mandamento. Primeiro qual é? Ama a Deus. Ele falou, todas as leis dos profetas estão aí contidos. Ama ao próximo como a ti mesmo. E é uma grande dificuldade que nós temos. Aí nós saímos daqui e queremos ir para o céu. Como diz, né? Os braços do Senhor, etc. e tal. Mas se nós não trabalhamos para que nós possamos sair melhores daqui, procurando amar o próximo, respeitar o próximo, aquilo que o próximo diz, e mesmo aquilo que o próximo faz. Se ele faz errado, se nos prejudica, se nós somos prejudicados, cada um vai ser responsável por aquilo que fez. Claro, perante as leis civis, sim, mas principalmente no plano espiritual, porque a lei civil aqui contempla uma série de coisas, outras não. Há tanto bandido solto aí, como nós sabemos, né? Fazem coisas erradas, estão aí, belos e formosos. Mas na hora que chega no plano espiritual, não tem como ficar belo e formoso, porque a realidade dos fatos estará lá. Então é isso, ou nós realmente absorvemos e procuramos amar ao próximo como a nós mesmos, como diz ali, ou vamos continuar nessa toada, acreditando que, né, naquilo que simplesmente acreditamos que vai acontecer. Mas a realidade é essa, nós sabemos. Portanto, esse bem ou mal sofrer vai refletir também na nossa passagem ao plano espiritual. Dificuldades todos enfrentamos, né? Mas, como a gente sempre disse, nós formos procurar muitas vezes, lá na origem, o problema nosso atual, nós vamos encontrar tantas vezes o nosso próprio dedo, por coisas que nós fizemos errado.
Não adianta, nossa consciência fala. Nossa consciência é muito clara para conosco. Não é? E só nós conversamos conosco mesmo, nós e Deus, que se não conversamos como nós estamos falando aqui com Deus, a nossa conversa é por aquilo que nós fazemos. Por isso que a melhor oração que nós podemos fazer é cuidar muito bem do nosso dia a dia, porque vai refletir diretamente no momento que chegarmos para prestar, ou ver na realidade o que nós fizemos, deixamos de fazer, bem ou mal, o que aprontamos ou o que auxiliamos na nossa existência. É isso, né? E não é nenhuma novidade, porque todos nós sabemos e muito bem disso. Olha aí, vamos então cumprimentando aqui também nossos amigos. Vamos aqui ver aqui as postagens. Olha aí, Silvana Martins, precisa de vibração. Vamos orando e vamos vibrando aí por você. Também firme seu pensamento, peça aí o auxílio do nosso Pai, nosso Mestre Jesus, a espiritualidade, para te auxiliar e te fortalecer, tá bom? Também nosso abraço então para a Judélia Lima, a Alzininha Crepado, e para nossa irmã Tercília Antonella, que também está por aí, aquele abraço. Fábio Fidelis também chegando aí, dando boa noite para todos nós. E é isso, não é, meus caros amigos? É aquilo que nós fazemos nessa vida vai refletir diretamente naquilo que vamos encontrar sobre nós no plano espiritual e, claro, nas próximas encarnações. Quer dizer, fica tudo meio subjetivo. Na próxima encarnação eu acerto. E se nós fizermos ainda mais coisas erradas nessa, vocês podem ter certeza. Na próxima teremos mais dificuldades ainda do que essas com relação aos assuntos que não resolvemos e sobre as coisas erradas que nós fazemos ou fizemos. É isto. Mas vamos ver então que Joana de Ângeles nos traz hoje. E como eu disse, hoje ela vai falar sobre o perdão, no livro Rumos Libertadores, capítulo 24. E Joana de Ângeles fala para nós então sobre perdão, e como sempre no início, ela fala sobre o assunto em si. E aqui ela fala sobre nossas ações no início, aquilo que realmente nós precisamos atentar quando falamos que eu perdoo. Mas nem sempre esse perdão que a gente fala é de coração, porque nós vamos ficar lembrando, remoendo o que ele me fez, etc. Perdoo, mas... Então, vamos ver o que o Joana nos fala. O título é Perdoarás. Perdoarás, sim, olvidando todo o mal, a fim de recordares o dever de fazer todo o bem possível. Perdoarás a agressão de qualquer natureza, não conservando forma alguma de ressentimento contra quem se te faz instrumento de inquietações. Aí já começa, todos nós, Perdoarás a agressão de qualquer natureza, não conservando forma alguma de ressentimento contra quem se te faz instrumento de inquietações. Perdoarás a injúria, compreendendo que aquele que te calunia padece de desequilíbrios que ignoras. Perdoarás a ingratidão dos amigos, tendo em vista que o ingrato é alguém a um passo da desorganização emocional. Perdoarás a impiedade, reconhecendo que o seu portador é alienado de alto porte a caminho da loucura total. Perdoarás o invejoso, não te permitindo sintonia com as suas insinuações malévolas, já que ele é um inimigo de si próprio. Perdoarás o maledicente, que se desmoraliza a si mesmo. Perdoarás o intrigante, pois que arma o alçapão para se aprisionar, sofrendo as injunções do ato que engendra. Perdoarás o desertor do compromisso, prosseguindo sem ele, porém, fiel ao dever abraçado. E Joana fala, de uma maneira geral, vimos quantas situações que a gente pode e encontra perfeitamente no nosso dia a dia. A questão da ingratidão, da impiedade, da inveja, da maledicência,
da intriga, né? E ele ainda, como falou, perdoarás o desertor do compromisso. E ela nos diz, perdoarás sim, sempre a todos, mas não desanimarás, não retrocederás nos compromissos nobres abraçados, nem concordarás com aqueles que, enganados, preferem manter a sementeira da desordem, da frivolidade, da insensatez, procurando apoiar-se na tua aquiescência ou desvincular-te dos labores a que te afervoras. Como ela diz, perdoarás sempre, sempre a todos. Perdoará sempre, tendo em vista que a mensagem da doutrina espírita, na sua feição evangélica e filosófica, ensinando-te a remontar as causas anteriores das aflições, dá-te a resignação e a claridade do conhecimento, a fim de compreenderes que somente se sofre o que se merece, e que a escalada da montanha de redenção é sempre feita sobre as imperfeições pessoais, que são esmagadas a pouco e pouco até a vitória total, com legítima libertação das paixões deteriorizantes. Perdoarás, porque o teu compromisso é com o amor, e conforme fez Jesus, amando, compreenderás, perdoando sempre a tudo e a todos, sem desfalecimento. É o que nos fala Joana de Ângeles sobre o perdão. E nós acabamos de ver no Evangelho o tema bem e mal sofrer. Então, vamos repetir esse trecho em que ela fala exatamente sobre isso, a maneira como se sofre, como que nós encaramos nossas dificuldades. Procuramos resolver dignamente nossas dificuldades ou ficamos tantas vezes arrastando todo mundo num turbilhão de reclamações, de dúvidas, por que isso, por que aquilo, ou abraçamos a nossa própria causa e procuramos levá-la a bom termo, com fé acima de tudo, naquilo que nos acontece. Porque nós sabemos, não há efeito sem uma causa. E se o efeito ocorre, e se Deus é sábio e justo, e nós somos responsáveis pelo que fazemos, é porque a causa é justa. É um raciocínio absolutamente lógico. Mas Joana de Ângeles nos disse, olha bem, perdoará sempre, tendo em vista que a mensagem da doutrina espírita, na sua feição evangélica e filosófica, ensinando-te a remontar as causas anteriores das aflições, que é o que o Evangelho de hoje nos falou. Dá-te a resignação e a claridade do conhecimento, a fim de compreenderes que somente se sofre o que se merece, são as causas, e que a escalada da montanha da redenção é sempre feita sobre as imperfeições pessoais. Ou seja, nós temos que trabalhar as nossas imperfeições. Porque o que estamos passando, que já passamos, que ainda vamos passar, é resultado das nossas imperfeições. Aquilo que nós já fizemos e que não podemos fugir à responsabilidade. Não tem como fugir. Ou resolvemos resignadamente, de bom grado, com força e fé, rapidamente, ou vamos ficando postergando isso. E o sofrimento vai continuar até que a gente resolva definitivamente essas questões pendentes de todos os nossos erros anteriores e mesmo dessa própria encarnação, quando todos nós já fizemos também coisas erradas nessa encarnação. Não tenhamos a mínima dúvida disso. Nossa própria consciência nos fala. E como ele diz, né? A escalada da montanha de redenção é sempre feita sobre as imperfeições pessoais que são esmagadas a pouco e pouco, ou seja, é passo a passo, até a vitória total com legítima libertação das paixões deteriorizantes ou tudo aquilo que nos prende a esse mundo. Então, queridos, não vamos nos iludir, não adianta. Cada encarnação ela é feita
né? Já tivemos tantas e teremos outras. Cada encarnação é feita exatamente para o nosso progresso, para a nossa compreensão, para a nossa evolução espiritual, mas embutido neste progresso estão as dificuldades do dia a dia, porque estamos encarnando, porque somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui encarnando. Nenhum de nós que estamos aqui reunidos e nenhum daqueles que também vão ver depois o vídeo e tal. Então é preciso essa conscientização. Ou vamos sim batalhando com muita fé, porque essa reclamação de que tudo acontece comigo, isso, aquilo, é falta de fé naquilo, que o nosso caminho é de cada um, que o nosso caminho exige que façamos, que passemos. O restante é tudo absolutamente ilusão e motivos para querer, né, nos livrarmos de culpas que todos nós ainda temos e vamos ter por muito tempo. Mas cada momento é uma oportunidade para nós resgatarmos e irmos progredindo, como fala Joana de Ângeles e como o próprio Evangelho nos falou hoje. É isso, tá vendo? O encaixe entre o que Joana de Ângeles fala e o próprio Evangelho de hoje. Vamos então cumprimentar os aniversariantes? Vamos, olha aqui, hoje é dia 3 de junho. Ilana está indo fazendo aniversário, então um grande abraço, Ilana. Também o Marcelo Leonardo de Barros, Caio Santos, Luiz Carlos Sokacheski, Odilson Bermudes, olha aí, conhecido, né, Célio, nosso abraço, Dilson. Também a Célia Viçoso, vamos fazendo aniversário hoje. Então, parabéns, Deus abençoe, felizes, mais um ano, né? E amanhã temos também, olha aí, o Alfredo Ondas, né? Conhecido também, pessoal nosso, abraço. Geraldo Francisco Antonello, também conheço, lá do Templo de Rio Claro, né? Com o Ciaragão, a Sadaquinho Ferraro, que foi nossa madrinha, foi não, continua sendo, né? Com a graça de Deus, nossa madrinha de casamento, madrinha que eu, da Célia, 36 anos atrás, olha que beleza. 38, olha, já comi 2 anos aqui. 38 anos, pois é. Então a gente manda um beijo querido para o coração, para a vida da Sadako, que Deus abençoe com muita saúde, para o Carlão também, nosso padrinho, e felizes por estarmos firmes, né, na nossa amizade, no nosso carinho, nos nossos encontros e nessa troca de bom dia, boa tarde, boa noite, saúde, Deus abençoe, comum a todos nós que nos comunicamos. Também a Alba Freitas Brits, também nosso abraço. Então, para todos vocês que aniversariam, nosso abraço, coração a coração também. Que Deus abençoe, ilumine o caminho de todos vocês e vocês vão plantando as boas sementes, né? Cada um fazendo o seu jardinzinho, fazendo o seu pomar, criando aí a sua mata imensa, onde possam os frutos ser sempre bons. Grande abraço a todos vocês. E é isso, queridos amigos, né? Vamos chegando então ao encerramento do nosso encontro. Vamos cumprimentar ainda aqui, olha aí, a Sandra Oliveira Vita, né? Seu boa noite. O Roberto Messner também aqui, vamos voltando um pouquinho, é isso aí, né? Sandra Oliveira Vita, Roberto Messner e mais a todos vocês que estão conosco. Nesse momento vamos então, iniciando o nosso encerramento, como de sempre, levar os nomes dos nossos queridos amigos, aqueles que nos pedem também a vocês, para incluí-lo nas preces. Silvana hoje também aqui conosco, né? E vocês aí vão mentalizando todos aqueles familiares, amigos que vocês desejam, sabem das necessidades, e nós aqui também, e essas pessoas que já nos pedem. Então vamos todos reunindo no nosso pensamento e orar. Oraline Priscila Camargo, Romana Graziela Cassiano, Cláudio Cané Filho, Dasmus da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirane Colucci, Vanine Colucci, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Clécia, Cecília de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Donavela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Lesiane Serra, Jandira Vieira Furlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Claudine Ruiz, Alvanida Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingos, Ivonete Bueno Curino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzinho, Juliana Nardes, Tabilana Cristina Esferra, e por todos nós que também precisamos, né, para irmos enfrentando as batalhas do dia a dia,
Nosso boa noite também para Aparecida Santiago, também que está aqui chegando. Paz e bem sempre. Vamos então, amigos, para o nosso encerramento, para a nossa prece final. Unamos nossos pensamentos, devemos ao nosso Pai. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii, ad te suspiramus, gementis et plentis, in hoc lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos mais uma vez em seu nome, vos louvando, agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus que está sempre conosco, agradecendo sim, e nesta reunião estamos todos, Pai, felizes, e unimos nossos pensamentos, agradecendo, louvando, mas também levando até vós nossas necessidades, nossas súplicas, nossos pedidos, aqueles nossos irmãos que fazem aniversário, estão aniversariando nesta data com alegria, com amor. Pedimos também com alegria, sempre, sempre, por aqueles nossos irmãos, por pais, pelos pais que trazem até nós seus filhos para a dificuldade do dia a dia, para o resgate de seus erros, para a evolução também espiritual. Pedimos, Pai, que abençoeis a todos nós, abençoeis os nossos entes queridos, familiares, amigos, que abençoeis, Pai, aqueles nossos irmãos que também estão nos deixando neste dia, após aqui cumprirem a sua jornada, seu caminho amoroso tão necessário. Pedimos por esses irmãos que levamos os nomes até vós, por esses irmãos que mentalizamos em nossos lares, que sabeis bem as necessidades, para que fortaleçam nessa caminhada junto conosco. Pedimos ainda também por nossas famílias. Pedimos, sim, Pai, por todos os seus filhos dispersos por este mundo, batalhando suas dificuldades, seus resgates nas suas provas e expiações, construindo um caminho de redenção de erros cometidos e de evolução tão necessário. Pedimos que abençoeis dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, sempre, sempre. Pedimos, querido Pai, por todos os nossos irmãos à procura do trabalho, por aqueles que têm seu trabalho, por aqueles que nos dão o abençoado trabalho. E neste momento pedimos por esses irmãos que estão vindo ao mundo, que se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, e que vão trabalhando, batalhando pelo seu caminho onde também o progresso espiritual, moral é parte fundamental. Que cresçam sim no amor, que cresçam no perdão, no respeito, que cresçam na injustiça deixada ao lado, para que sempre a justiça se faça soberana. Este é um mundo ainda injusto, mas que trabalhemos para que seja cada vez mais justo, amado Pai. E esses que estão vindo são fundamentais nesse processo de mudança. Que vivam sim, sempre, sempre, dentro da paciência, dentro da tolerância, da fraternidade, da solidariedade, e que todos possamos trabalhar na recuperação deste mundo que criastes para nós. Assim levamos a vós a abençoada prece que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. E pedimos sim teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia, para todos nós reunidos, para todos os seus filhos dispersos por este mundo, encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e que suas bênçãos, seus bálsamos de luz estejam sempre, como sempre estão, assim, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e com harmonia e paz em nossos corações, levaremos, como levamos sempre, a paz aos nossos irmãos, onde estiverem. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que trilham caminhos difíceis para que retornem ao necessário caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, tivemos que colocar um não aqui na lanterninha do outro celular aí para iluminar que teve um apagão aqui durante a nossa prece, mas não tem problema algum, estamos e continuamos firmes. Nosso abraço aí também para o José Ubirajara, né, lá de Jaguarão, lá no sul, para toda a cidade maravilhosa de vocês aí, e um grande abraço para todos vocês, todos nós que estamos juntos, né, neste momento, agradecendo a paciência, a perseverança de todos vocês, firmes em nossos encontros, falando um pouco, claro, do Evangelho, Joana de Anjos, mas que tudo vem para nós mesmos. Então, que aproveitemos, né, essas mensagens importantes que nos trazem o Evangelho e Joana, e eu e Célia aqui agradecemos a participação, a presença de vocês, um beijo grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês, desejando que tenham uma linda noite, ótima quinta, sexta-feira, e claro, sexta-feira, vamos estar juntos de novo, com saúde, com paz, sob as bênçãos do Pai, né? Isso é fundamental e importante para todos nós, contando com a participação também de vocês, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, que a paz de Deus esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. E vamos distribuindo aí as bênçãos que recebemos, sempre e sempre. Oi? E aqui meu grilo falante já me lembra, um bom feriado, Corpus Christi, também louvemos sempre nosso querido Mestre. Até sexta-feira, com a graça de Deus, fiquem todos muito bem. Tchauzinho, tchau!